Querido amigo e querida amiga, estamos de retorno em mais um estudo da obra Vida e Sexo. A obra Vida e Sexo é uma obra psicografada pelo médium Chico Xavier através do espírito de Emmanuel. E a obra é uma das pioneiras, se não a pioneira, para abordar o assunto sexualidade. E no vídeo de hoje, no estudo de hoje, estaremos nos debruçando sobre o capítulo 14, capítulo intitulado Vinculações. Emmanuel tece considerações importantes a respeito das vinculações afetivas, conjugais, mas, sobretudo, o enfoque que Emmanuel dá é a respeito das vinculações de natureza familiar, isto é, as relações que se estabelece a partir do núcleo conjugal, né, do vínculo matrimonial que se estende na direção dos filhos. Equivale dizer que Emmanuel está fazendo um enfoque, fazendo uma abordagem a respeito dos laços que os pais estabelecem com os filhos a partir do vínculo conjugal. E claro que nesse íntere Emmanuel está, porque o tema é muito vasto, um tema dessa natureza, né, que são os laços afetivos de pais, genitores masculinos e femininos com relação aos filhos, é um tema muito vasto. Mas o enfoque e o recorte que Emmanuel dá, além de ser um recorte espiritual, portanto é uma visão e uma perspectiva, uma ótica espiritual, mas sobretudo é também uma abordagem que tem a ver com a dinâmica da energia sexual, das forças sexuais que influenciam os vínculos familiares. Portanto, Emmanuel está dando um enfoque sobre a dinâmica sexual e a libido influenciando as vinculações afetivas, claro, sempre dentro de uma ótica espiritual e, portanto, também reencarnacionista. Ele começa o capítulo citando um trecho da codificação kardeciana, como acontece em todos os capítulos. E no capítulo 14, Vinculações, ele vai citar o item número 8 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Aqui vale a pena nós tecermos considerações, né, fazemos algumas reflexões sobre já esse trecho de Kardec, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são geralmente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores. Ou seja, as famílias são corporificações, via de regra, são corporificações, são materializações das relações de afinidade que já existem na erraticidade, no mundo espiritual. Portanto, a família é apenas a concretização no mundo físico, no mundo material, dessas ligações de afinidade, cujo magnetismo estamos muito distantes ainda de compreender, e que se estabelece no mundo extrafísico, no mundo espiritual. Portanto, essa é uma conceituação, esse é um conceito importante da obra kardeciana e que Emmanuel está querendo aqui colocar como sendo algo importante. Ou seja, quando nós abordamos a questão da vida familiar, da vida de relação familiar e os vínculos de dificuldade, os laços hostis, que às vezes repontam também, isto é, tem origem também a relações inamistosas, a relações de dificuldade, as antipatias que nós cultivamos em experiências passadas, as relações de dificuldade, né, e até de ódio que se estabeleceram e que agora resultam numa experiência familiar atual difícil, complicada, mas isso ainda apesar de ser muito frequente, e que quase sempre existe algum tipo de vínculo dessa natureza em nossas famílias, mas ainda é exceção. Via de regra, grosso modo, os vínculos que se estabelecem na família
são, portanto, repercussões, são, portanto, consequências, são, portanto, efeitos de vínculos que já se estabelecem no espaço, na vida espiritual. Esses vínculos que fazem com que os espíritos se aproximem, como diz Kardec, por um laço de afinidade, que os espíritos se procurem, que haja um magnetismo que os unem, que fazem com que eles se busquem na vida espiritual, que se sintam atraídos nessa afinidade psíquica. E aí a gente pensa aqui nos níveis de erraticidade, né? De níveis de graus, né, na vida espiritual, na erraticidade, que o espírito André Luiz e outros vão falar de cidades espirituais, de colônias espirituais, que são agrupamentos, conglomerados de espíritos que se reúnem, né, e que são vinculados, né, que são atraídos pelo mesmo nível psíquico, pelo mesmo nível de afinidade, pelo mesmo grau de consciência, digamos assim, né, que Kardec chamava de os diferentes estados da alma na erraticidade, que também são moradas na casa do Pai, capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então é interessante isso, né? Essas ligações que na verdade repontam vínculos anteriores do ponto de vista da reencarnação. E por que Emmanuel cita esse trecho de Kardec? Ele vai citar porque na verdade ele vai fazer uma abordagem sobre as vinculações familiares, tendo como fator, como um dos pontos preponderantes, importantes, os elementos reencarnatórios que ressurgem na vida atual, na experiência atual, como reminiscência dos laços afetivos, de afinidade, de amor, de afeto e também de paixão exacerbada, porque se dois espíritos cultivam paixões exacerbadas reciprocamente, eles são espíritos afins, têm afinidade. Estão no mesmo nível de afinidade psíquica, embora necessitados de educar e de sublimar aquele sentimento. Então é interessante isso porque Emmanuel começa o capítulo de uma forma inusitada. Ele vai começar o capítulo citando as pesquisas em psicologia infantil, falando e abordando a questão de que o mundo infantil é muito complexo. E ele se refere a esse mundo infantil dizendo que as pesquisas nessa área são infindáveis, são complexas, são infinitas, né? São de uma riqueza muito grande porque trazem elementos multifacetados, elementos coloridos da vida espiritual, da vida psicológica, aliás, da vida simbólica, né? E a psicologia infantil e as abordagens em psicologia e psicoterapia atestam isso, né? Essa riqueza do mundo infantil, como é complexo e como é cheio de singularidades o mundo infantil, como cada criança é uma, como cada criança apresenta desde cedo características muito particulares. O que levou a um filósofo e poeta britânico, um dos pais da literatura britânica, né, da poesia britânica, William Wordsworth, dizer que a criança é o pai do homem. Essa frase, embora popularmente é muito atribuída a Sigmund Freud, e talvez Freud deve ter dito algo parecido, semelhante, talvez até baseado em Wordsworth, mas a verdade é que não foi de autoria do pai da psicanálise, embora seja um conceito muito caro, no sentido de valioso, né, e muito valorado, né, muito considerado, né, e muito abordado na perspectiva da psicanálise. A criança é o pai do homem. Ou podemos dizer, a criança é o pai do adulto. Isto é, qualquer abordagem, seja psicanálise, seja outras abordagens comportamentais, sempre vão enfatizar a importância do mundo infantil na construção do indivíduo como ser adulto. Nenhuma abordagem psicológica, comportamental, e poderíamos dizer até na área das neurociências, vai desconsiderar ou diminuir a importância preponderante que a infância exerce sobre o indivíduo. Mais tarde,
A infância como sendo aquele laboratório que vai construir a identidade, a personalidade, a subjetividade do indivíduo. Estamos nos referindo, claro, em uma encarnação, né? Naquela encarnação específica. Então o mundo infantil é muito rico, né? É muito cheio de símbolos, né? A criança, como dizem os especialistas, não consegue simbolizar psicologicamente da mesma forma que o adulto faz. Por isso que os psicólogos infantis, quando lidam com crianças, lidam com abordagens lúdicas, desenho, escrita, representação, né? Histórias, para tentar acessar o inconsciente infantil e fazer com que a criança possa falar a respeito da temática, acessar a questão desconfortável, de uma maneira indireta, de uma maneira lúdica, de uma maneira simbólica, porque ele não consegue digerir, às vezes, psicologicamente, como o adulto faz. Então, é interessante isso, né? E aí, Emmanuel fala sobre a riqueza desse mundo infantil, né? Essa riqueza que faz com que a infância tenha preponderância sobre nós. Não que um homem adulto não possa rever padrões que foram construídos na infância e procurar superá-los, e procurar ressignificá-los, como diz a psicologia, procurar ter um outro olhar sobre eles, procurar agora desenvolver uma resiliência que talvez a infância não lhe deu a oportunidade de desenvolver. É óbvio que isso existe, mas é óbvio que ainda assim vai necessitar de um esforço muito grande do indivíduo adulto, né, para romper com esses padrões, com essas raízes que já se fincaram no solo do indivíduo, do inconsciente, diríamos em linguagem metafórica, mas, sobretudo, terá que ter um esforço muito grande, né, uma força hercúlea, para poder se sobrepor àquelas tendências que já foram arraigadas, alimentadas, estimuladas no mundo infantil, aqueles padrões que foram se solidificando. Por isso que o mundo infantil tem essa riqueza, né? Porque o espírito mergulhando na carne é como se ele recomeçasse, entre aspas, revivesse a experiência encarnatória, naturalmente, em uma nova etapa, e como se ele recapitulasse as experiências passadas, agora tendo uma outra oportunidade. E é óbvio que se torna acessível às impressões que ele vai assimilando, que ele vai internalizando na vida infantil, razão pela qual o Espiritismo atribui um papel preponderante da educação, especialmente a educação moral. Mas aqui, Emmanuel cita a riqueza do mundo infantil e vai dizer que inutilmente os especialistas da psicologia vão encontrar todas as soluções para os labirintos e os enigmas do mundo infantil sem a reencarnação. Inutilmente vão procurar em bases materiais, em bases exclusivamente físicas ou psicológicas do ponto de vista clássico, né, cerebrais, sem considerar a questão da reencarnação. Será impossível resolver e entender o mundo infantil de maneira completa. E ele chega a dizer: cada pequenino é um campo de tendências inatas, com tamanha riqueza de material para a observação do analista, que, debalde, se lhe penetrará os meandros da individualidade sem apoio na reencarnação, para que se lhe solucionem os enigmas. Então, isso é interessante, né? Ou seja, quando a gente olha aquele ser infantil, se nós tivermos a noção, a ciência de que estamos diante de uma alma peregrina de múltiplas existências, e aquelas primeiras tendências que ela começa a apresentar, ainda que de maneira ingênua e inocente, são reminiscências da última existência corporal, principalmente, da vivência que ele teve na última existência carnal, principalmente, mas, sobretudo, uma síntese das experiências reencarnatórias que ele vivenciou ao longo do seu processo existencial. Então, isso é interessante, isso é importante, é valioso, porque estamos olhando uma criança como, na verdade, um espírito eterno, um espírito imortal, que está lentamente revelando ao nosso olhar adulto particularidades das experiências suas reencarnatórias. Se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, poderemos entender muito melhor os nossos filhos, as nossas crianças, com esse entendimento da reencarnação. E é isso que Emmanuel está trazendo aqui. Então a gente olha, por exemplo, para uma criança, a menina,
E ela, desde cedo, às vezes com um comportamento e um aspecto assim mais sensual, sedutor, e a gente acha que aquilo é da moda, que aquilo é ela querendo ser já mulher adulta, copiando os modelos femininos adultos, que pode ser também, mas não apenas isso, porque pode haver ali também uma tendência inata, ainda que ela copie, ainda que ela responda aos estímulos da mídia e do ambiente, ainda assim ela traz as suas tendências, porque se não trouxesse, não haveria ressonância. E às vezes aquele espírito daquela filha que está apresentando-se dessa forma é um espírito que na área do sexo fracassou 1, 2, 3, 5 reencarnações e que agora está tendo outra oportunidade. O filho grosseiro, o filho que responde a tudo desde cedo, muitas vezes é um indivíduo que tem esse temperamento de cólera, de irritabilidade, de contrariedade em múltiplas existências e assim por diante. Então nós temos um olhar naturalmente muito mais cuidadoso, né, na visão aqui da doutrina espírita, né? E a Emmanuel vai dizer nessa consideração aqui que na verdade cada criança é uma. Cada criança vai apresentar as suas características. Cada criança vai revelar um aspecto do espírito que é. E como cada espírito é um, que teve as suas experiências singulares, próprias, sua individualidade, sua vivência, é óbvio que cada criança nunca vai ser igual, idêntica a outra, né? Então, é interessante isso aqui, né? A gente perceber esse conceito e também o conceito aqui que Emmanuel está trazendo, dizendo que o analista, o estudioso da psicologia, da psicanálise, não conseguirá adentrar totalmente no inconsciente da criatura se não conseguir ou se não tiver a noção da reencarnação, né? E aí Emmanuel avança e vai dizer o seguinte: com frequência as filhas propendem para a ligação com os pais e os filhos se pronunciam mais afetivamente para com as mães. Então, isso daqui é algo interessante, porque Emmanuel sutilmente está se referindo ao conceito que na psicanálise é chamado complexo de Édipo, de Electra, né? Que é o filho que se volta para a mãe, né, inconscientemente como sendo modelo de mulher de referência na visão freudiana da psicanálise, né, como sendo o início do seu desenvolvimento sexual, em que a mãe é o modelo feminino inicial dele, né, e que ele naturalmente defronta, com o qual ele vai estabelecer as primeiras relações, e que aquele amor filial também, na visão freudiana, tem um cunho sexual, onde ele disputa a mãe com o pai, que seria o seu rival e que vai fazer, naturalmente, operar nele o chamado complexo de castração, quando o pai, naturalmente, se coloca entre ele e a relação com sua mãe, já que nesse vínculo ele realiza essa experiência de corte. Eu estou falando de maneira simples, é óbvio que Freud e Lacan abordam a temática com terminologia e jargões complexos, mas estamos aqui numa mensagem, né, não apenas para psicólogos, mas para o público em geral, então é necessário ter esse cuidado, né? Esse corte que o pai vai fazer e que vai inscrever, internalizar no indivíduo essa noção do limite em relação ao outro, e ele lentamente vai internalizar que não pode amar, na visão freudiana, sexualmente a mãe, né? E ao mesmo tempo aceitar a frustração nessa área em função da presença do pai, que o coloca no seu lugar, entre aspas, psicologicamente. Freud vai teorizar muito sobre isso, né? E vai dizer que o indivíduo que internaliza isso se torna um indivíduo, aspas, normal, ou seja, convencional, que internalizou a lei, que quase sempre é feito pela função paterna, que não ficou um indivíduo sem autonomia como um pedaço da mãe, ou seja, um feto, né, um embrião, um pedaço da mãe que não se desgrudou, ele se desgruda, ao mesmo tempo ele se frustra, porque internaliza a lei, então ele tem essa noção e gere os seus impulsos, os seus instintos, e portanto vive lidando com as suas neuroses, na visão da psicanálise. Se o indivíduo não se desliga da figura materna, psiquicamente, ele forma um processo de simbiose e pode naturalmente desenvolver mais tarde características de falta de autonomia,
de falta de construção do ego, né? Numa visão até simbólica, ele pode desenvolver uma espécie de autismo psíquico, né? Ou seja, a ideia do indivíduo não ficar na sua realidade, porque ele não tem autonomia própria, né? Por outro lado, se o indivíduo não internaliza a lei que o pai faz em relação a ele, ele pode desenvolver essa ideia de que não existe lei, né? Aí viria para a estrutura que a psicanálise chama de estrutura perversa, né? A estrutura com a qual o indivíduo não lida com regras, né? Vulgarmente chamado indivíduo que não tem sensibilidade a regras sociais, né? O famoso sociopata, psicopata, perverso, né? Ou o indivíduo que não entende essa lei quando chega e o seu ego já está um pouco perturbado, ele não compreende essa lei. Ao não entender essa lei, ele pode mais tarde, simbolicamente, desenvolver traços de loucura, de psicose, porque ele não entende esse processo, né? Então, é interessante, é óbvio que eu estou falando aqui, eu estou citando uma abordagem psicanalítica para explicar essa experiência, tanto quanto da menina, o complexo de Electra, a menina que se vincula ao pai, né, e que percebe, simbolicamente falando, a mãe como rival que vai fazer esse corte e vai perceber mais tarde que não pode amar sexualmente o pai e ao mesmo tempo respeitar a própria mãe. Então é um processo que simbolicamente Freud teorizou muito, a psicanálise teorizou muito, né? O que Emmanuel está dizendo aqui é que existem elementos reencarnatórios para essa experiência. E, naturalmente, que há aqui reminiscências, elementos do passado, que se reúnem ali na condição de filhos, agora despontando as paixões do passado em afetividades, preferências, antipatia, animosidade. O que é que eu quero dizer com isso? O próprio Emmanuel vai dizer: subsistirá, no entanto, qualquer estranheza nisso. Ele está perguntando em relação às filhas com os pais, via de regra, claro que tem exceções, e os filhos com as mães, né? Ele vai dizer: subsistirá, no entanto, qualquer estranheza nisso, quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se nos erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo através de milhares de reencarnações. Ou seja, a nossa estrutura psicológica, as nossas características psicológicas só são o que são nessa construção ao longo de reencarnações, porque foi trabalhada também com elementos da sexualidade, da reprodução, da procriação, da sexualidade, que foi trabalhando essa estrutura no ir e vir ao longo de milênios, né? E aí Emmanuel vai dizer: e aceitando os princípios de causa e efeito que nos lastreiam a experiência, desconheceremos acaso que os instintos sexuais nos orientaram à romagem por milênios e milênios no reino animal, edificando a razão que hoje nos coroa a inteligência. Em outras palavras, os instintos sexuais foram trabalhando a criatura de maneira instintiva, de maneira irracional, de maneira automatista em períodos primários da evolução, e apesar de instintivo, foi ele que foi lentamente impulsionando a criatura no desenvolvimento da razão, no desenvolvimento do raciocínio. Por exemplo, vou citar aqui algo para ficar mais fácil de a gente entender. O homem primitivo, de Neandertal, homem primata, hominídeo, aí ele vê, por exemplo, ele se sente impulsionado para a busca sexual, e aí as buscas sexuais fortuitas, a poligamia, etc. E aí, lentamente, através dessas buscas, ele começa a perceber, a princípio ele não sabe, não tem essa relação de causa e efeito, que dentro da sua carne sai outra carne, no caso do ser feminino. E o ser masculino, olhando isso, vai achar curioso, estranho, interessante, como é que daquela carne sai outra carne. Com o tempo ele vai percebendo que através da busca sexual é que se gera essa experiência em que nasce outro ser, que a princípio ele não tem laços muito fortes, sensoriais, a princípio de posse, de apego, de conservação, para mais tarde, lentamente, nessas manifestações mais primárias, materiais, desenvolver o sentido do amor. A princípio através da posse, do cuidado, da proteção, para mais tarde
da afetividade, da sensibilidade, do afeto, do querer bem e do amor profundo. Então é interessante que a partir dos instintos sexuais foram se desenvolvendo também, é isso que Emmanuel está falando, virtudes, inclusive a inteligência. Quando nós paramos para examinar a noção que o Espiritismo dá na vinculação mater-pater filial, ou seja, essa relação pais e filhos, né, que é um verdadeiro convite da providência divina para que a gente desenvolva valores, para que a gente aprenda com a experiência, para que a gente cresça com o pai, com a mãe, com a genitora, com o genitor. É óbvio que se nós analisarmos e abordarmos a questão do complexo de Electra e o complexo de Édipo da psicanálise freudiana como sendo vínculos amorosos que nós, inevitavelmente, todos nós, em algum processo, em algum momento histórico, estabelecemos relações passionais, relações tumultuadas, conturbadas, vínculos negativos, vínculos sexuais perturbadores que fomos deixando no caminho ao longo do tempo. A providência divina um dia reúne essas criaturas em uma estrutura familiar. É óbvio que esses vínculos de amantes, esses vínculos que nós viciamos alguém ou fomos viciados, exige agora a reeducação. E é óbvio que aquelas paixões do passado reaparecerão. Às vezes em uma outra tonalidade, em uma outra cor, para ir diminuindo e quebrando já. A reencarnação ela vai trabalhando o indivíduo, porque se eu não tenho muitos impulsos na carne, eu mergulho no corpo, esqueço o passado. O esquecimento é uma bênção nesse sentido, porque ao esquecer eu já diminuo um pouco esses impulsos, a matéria abafa, né? E com a experiência na carne eu vou diminuindo essas manifestações. Então a vinculação maternal, paternal, filial naturalmente vai trabalhando os indivíduos, porque aqueles vínculos amorosos do passado, os amantes do passado que voltam na condição de pais e filhos, vão sublimando, porque às vezes não aparecem necessariamente com aquela volúpia toda, porque o laço consanguíneo, o vínculo familiar da matéria já abafa um pouco, né? A não ser que o indivíduo venha com muito distúrbio, né? Ou vinha com a sexualidade muito acentuada, ou essa relação tumultuada é tão forte que surgem na encarnação atual as relações incestuosas, que aí já estamos diante de um absurdo, já estamos diante de um excesso desses vínculos do passado, mas via de regra nós temos amantes do passado corporificados na condição de filhos ou de pais, de mães, etc., cujas manifestações do passado, as tendências afetivas do passado, se manifestam de uma outra forma, já um pouco quebrados, como diz Emmanuel, né? O cérebro, o corpo é um quebra-luz do espírito, né? Então, já um pouco quebrado, diminuído e amortizado pela relação agora consanguínea, pela relação agora material, e aquelas paixões sexuais do passado, dos amantes, aparecem como agora? Nas preferências, nas relações de proximidade, nas alianças que se fazem dentro do seio familiar, né? Então, vulgarmente chamada o preferido da mamãe, né? A queridinha do papai, que às vezes se apresenta dessa forma, às vezes com ciúmes, com posses, né? Com implicância. Não aparece com aquela tonalidade, com aquela expressão, com aquela manifestação libidinosa que era o vínculo anterior, porque agora estão na carne assumindo outros papéis. Então, a reencarnação troca a gente de papéis, permite que a gente troque de papéis para que a gente sublime os sentimentos e aprenda desenvolvendo o sentimento de amor. Porque se o sentimento de amor é treinado em vários papéis, ele vai crescer, porque é exercitado em vários ângulos, em vários enfoques, e ao mesmo tempo aquelas paixões dissolventes que foram típicas de papéis materiais, ao inverter, eu mudo de papel material, o sentimento de amor é exercitado, mas aquele vínculo que estava subordinado a um papel material, já que a paixão era da matéria, era uma ligação material, era um vínculo perturbador material, ao mudar de cenário, mudar de cena, mudar de papel, inverter, nós tiramos aquele papel material que era de homem e mulher e coloca, por exemplo, de pai e filha. É óbvio
que a gente está sublimando os sentimentos. Né? Então, por isso Emmanuel fala no início do capítulo que através do instinto sexual, nós mais tarde, na sublimação desse instinto, nós geramos outros sentimentos e até inteligência. Né? Mas Emmanuel vai mais adiante, quando ele diz da necessidade de sublimar esses sentimentos na relação, né, pai-filha, mãe-filho. Muitas vezes nós temos também reminiscências poligâmicas, reminiscências do passado na poligamia, que vão despontar na vida atual em forma de paixões perturbadoras no próprio lar. Nós temos milênios de poligamia e poucas experiências ainda na monogamia, né, que sugere uma estabilidade maior. E aí Emmanuel acaba o capítulo dizendo o seguinte: assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente na posição dos filhos e filhas aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com os quais tenhamos contas por acertar. Atentos a semelhante realidade, somos logicamente impulsionados a concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso e em qualquer clima afetivo, solicitam providências que sintetizaremos tão somente numa palavra única: educação. Então, o que Emmanuel conclui é dizendo que é necessário educar os sentimentos. Mesmo o amor precisa ser educado, porque às vezes o nosso amor é um amor intenso, mas está também contaminado com as nossas paixões. Então é necessário educar o nosso amor, educar os nossos sentimentos, né? E a criança necessita ainda mais de educar esses sentimentos, principalmente porque mais tarde reverberará nessa educação, na explosão da puberdade e nos mecanismos da sexualidade que aparecem na vida juvenil e que vai ser mais ou menos problemática quase sempre em função da boa ou da má educação que foi dada e que foi ministrada no período infantil.